Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos abordar o tema retas paralelas cortadas por uma reta transversal. No conteúdo do vídeo de hoje, nós vamos discutir a relação existente entre essas três retas, duas paralelas e uma transversal que corta essas duas retas, pois as relações que essa configuração geométrica nos fornece nos ajudará futuramente em nossas aulas, onde abordaremos propriedades de quadriláteros. Então, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje. Então, pessoal, retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Então, a figura a seguir mostra três retas TRS, todas pertencentes ao mesmo plano. Então, nós temos aqui um plano, onde nós temos as três retas, a reta T, a reta R e a reta S. Bom, olhando essa configuração, nós temos os seguintes detalhes. A reta R e a reta S, elas são paralelas quando nós indicarmos, esta simbologia, de duas barras, entre a denominação de duas retas, significa que nós temos duas retas que são paralelas. R é paralela à reta S. Então, segunda observação, T é transversal às retas RS. Então, T ela vai cortar, ela é transversal à reta R e à reta S ao mesmo tempo. Temos uma região interna às retas R e S. Então, entre as retas R e S, nós temos essa região aqui que nós denominaremos de região interna. A outra observação, temos duas regiões externas às retas R e S. Então, nós temos a primeira região externa, que está acima da reta R, e a segunda região, que é a região também externa, que está abaixo da reta S. A outra observação, a reta T forma quatro ângulos com R. Esses ângulos são 1, 2, 3 e 4, respectivamente. A reta T também forma quatro ângulos, com a reta S. São eles 5, 6, 7 e 8. Então, nós temos 8 ângulos, formados pelas retas T e R e T e S, que possuem propriedades importantes, as quais serão apresentadas a seguir. Então, vamos às propriedades que trazem esses ângulos de acordo com a configuração apresentada de duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal.
Então, pessoal, a primeira característica, né, que esses ângulos têm, né, a primeira propriedade que nós podemos determinar, são a dos ângulos correspondentes, né? Então, o que são os ângulos correspondentes na configuração de duas retas paralelas cortadas por uma transversal? São pares de ângulos não adjacentes, ou seja, eles não estão juntos, né? Eles estão separados, situados em um mesmo lado da reta transversal T. Então, eles têm que estar do mesmo lado e eles têm que estar separados para serem correspondentes. Além disso, um deve estar na região interna e o outro na região externa às retas RS. Então, repare, os ângulos 1 e 5, eles estão do mesmo lado da reta T, não estão colados, não são adjacentes. E, além disso, o ângulo 1 está externo, as paralelas, e o ângulo 5 interno. Então, 1 e 5, né, são ângulos correspondentes. 8 e 4 são ângulos que estão do mesmo lado da reta T. Um é interno às paralelas, né, que é o 4, e o 8 é externo, né, e não são adjacentes. Então, se eles estão do mesmo lado da reta T, não são adjacentes, um é interno às paralelas e o outro é externo, eles também são correspondentes. Então, 4 e 8 também são ângulos correspondentes. Bom, observando os ângulos 2 e 6, temos que 2 e 6 estão do mesmo lado da reta T, né, do lado esquerdo. 2 é externo, 6 é interno e, além disso, 2 e 6 não são adjacentes, eles não estão grudados. Então, 2 e 6 também são ângulos correspondentes. 3 e 7. Vamos lá, 3 e 7, o 3 é interno, o 7 é externo. 3 e 7 estão do mesmo lado da reta T e, além disso, eles não estão grudados, eles não são adjacentes. Então, 3 e 7 também são ângulos correspondentes. Então, nós temos, né, 4 pares de ângulos correspondentes nessa configuração. E, assim, nós temos a nossa primeira propriedade. Duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal determinam ângulos correspondentes. Então, quando os ângulos são correspondentes, né, visualmente, né, existe uma maneira de justificar, mas não justificaremos para sermos mais objetivos. Esses ângulos visualmente são iguais, são congruentes. Então, quando temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal, essas retas determinam os ângulos correspondentes, né? E os ângulos correspondentes, eles serão congruentes, ou seja, serão iguais, né? Nós teremos a mesma medida, né, compartilhada entre os pares de ângulos correspondentes. Então vamos a um exemplo. Então, o exemplo diz o seguinte: na figura a seguir temos R paralela a S. Determine as medidas de A e B, né? Dada essa configuração, né, de R paralela a S e ter uma transversal que corta as retas paralelas. Então, nós temos os 50 graus aqui, o A e o B. Bom, 50 graus e A. Vamos analisar esses dois ângulos. Bom, o 50 e o A, o 50 ele está na região externa e o A na região interna. Além disso, eles estão do mesmo lado da reta T. E, por último, eles não são adjacentes. Então, eles não são adjacentes, estão do mesmo lado da reta T e um está na região externa e o outro na região interna. Logo, nós temos que 50 graus e A são ângulos correspondentes. Se
50 graus e A são ângulos correspondentes, significa que o A ele é igual a 50 graus. Então, o A ele é igual a 50 graus. Bom, o A e o B estão sobre uma reta. O A e o B são ângulos suplementares. Se o A e o B são ângulos suplementares, significa que se eu fizer A mais B, o resultado da soma da medida desses dois ângulos tem que resultar em 180 graus, né? Eles formam meia volta. Só que o ângulo A mede 50 graus. Então, nós temos 50 graus mais B igual a 180 graus. Os 50 graus que está do lado esquerdo, eu vou passar para o lado direito, menos 50 graus. Então, nós temos B igual a 180 graus menos 50 graus. 180 graus menos 50 graus é igual a 130 graus. Então, estão aí os valores, as medidas dos ângulos A e B. Bom, ângulos alternos são pares de ângulos não adjacentes que estão em lados opostos à reta transversal. Então, quando nós temos ângulos alternos, eles estão em lados opostos, né, à reta transversal. Um está de um lado de T e o outro está do outro lado de T. Então, o que acontece com esses ângulos, né? Ângulos alternos têm duas subcaracterísticas. Nós teremos o par de ângulos alternos que estão na região interna e teremos o par de ângulos alternos que estarão na região externa. Então, teremos ângulos alternos internos e ângulos alternos externos. Então, pessoal, temos que 4 e 6 são ângulos alternos. Como eles estão na região de dentro, né, das paralelas R e S, nós temos que 4 e 6 são ângulos alternos internos. Além disso, temos que 3 e 5 também são alternos, né, estão em lados opostos à reta T e estão na região interna a R e S. Então, 4 e 6 e 3 e 5 são ângulos alternos internos. Além disso, né, 1 e 7 estão em lados opostos da reta T, que é a transversal. E, mais um fator, eles têm de comum, é que eles estão na região externa, né, as paralelas R e S. 2 e 8 também são alternos. 2 está num lado e 8 está do outro lado da reta T. 2 e 8 também são ângulos alternos e, além disso, eles estão na região externa às retas R e S. Logo, 1 e 7 e 2 e 8 são ângulos alternos externos. E uma propriedade
né, importante de ângulos alternos internos e alternos externos é o seguinte. Repare que se eu tomar o 4, o correspondente do 4 é o ângulo 8, como nós vimos anteriormente. E o 8, ele é oposto pelo vértice com o ângulo 6. Então, assim, pela propriedade anterior, nós temos que 8 é igual a 4, e pela propriedade de ângulos opostos pelo vértice, nós temos que 6 e 8 são iguais. Como 4 é igual a 8 e 8 é igual a 6, temos que 4 é igual a 6. Então, nós temos que o ângulo 4 é congruente ao ângulo 6. Da mesma maneira, nós podemos concluir que o ângulo 3 é congruente ao ângulo 5. Então, nós temos também que o ângulo 3 é congruente ao ângulo 5, né, pelo mesmo raciocínio utilizado anteriormente. Então, assim nós podemos concluir que duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos alternos internos congruentes. Será que o mesmo nós podemos concluir dos ângulos alternos externos? Então, repare numa coisa. Nós temos que o ângulo 1, o correspondente do ângulo 1, é o ângulo 5. E nós temos, pela propriedade anterior, que 1 é igual a 5. Mas 5 também é igual a 7. Por quê? Eles são ângulos opostos pelo vértice. Então, como 1 é igual a 5 e 5 é igual a 7, nós temos que o ângulo 1 será congruente ao ângulo 7. Utilizando o mesmo raciocínio, concluímos que o ângulo 2 é congruente ao ângulo 8. Assim, nós também temos que ângulos alternos externos também são congruentes. Assim, nós temos a propriedade: duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos alternos internos congruentes e ângulos alternos externos também congruentes. Então, pessoal, ângulos colaterais, né? Nossa terceira característica que nos dá uma propriedade, né, da configuração das retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, ângulos colaterais são pares de ângulos não adjacentes que estão em um mesmo lado da reta transversal. Então, eles vão estar, né, do mesmo lado da reta transversal e, além disso, eles vão ter, né, os pares mais duas características. Eles podem ser colaterais, né, estarem do mesmo lado e não serem adjacentes, internos, e colaterais externos. Então, nós temos que 4 e 5 estão do mesmo lado da reta T, não são adjacentes e estão na região interna. Então, nós temos que 4 e 5, né? Além disso, 3 e 6 estão do mesmo lado da reta T e na região
interna AR e S. Então também temos que 3 e 6, o par 3 e 6 e o par 4 e 5 são ângulos colaterais internos. Então eles são colaterais internos. Bom, temos que o ângulo 1 e 8, né, estão do mesmo lado da reta T, sendo que 1 e 8 estão externos às retas R e S. Então nós temos que 1 e 8. Além disso, 2 e 7 também estão do mesmo lado da reta T, né, do lado esquerdo, e estão na região externa, né, as paralelas R e S. Então, da mesma maneira que 1 e 8, 2 e 7 são ângulos colaterais externos, né, pois estão na região, né, os pares, na região externa as paralelas R e S. Bom, esses pares de ângulos colaterais, né, eles possuem uma propriedade também. Repara uma coisa. Bom, 3 e 6. Se eu pegar o ângulo correspondente ao ângulo 3, nós temos que o ângulo correspondente ao ângulo 3 é o ângulo 7. Então, o 3 é igual ao 7, né? Por eles serem correspondentes. Mas eu tenho que 7 e 6 estão sobre uma reta. Então, 7 e 6 formam um ângulo raso, né? Eles formam um ângulo de 180 graus, meia volta. Então, o que que acontece? Se eu somar a medida do ângulo 7 com a medida do ângulo 6, a soma das medidas deve resultar em 180 graus. Mas como o ângulo 7 é igual ao ângulo 3, se eu fizer o ângulo 3 mais o ângulo 6, também eu tenho que ter como resultado a medida 180 graus. Do mesmo modo, se eu pegar o ângulo 4 e 5, que são colaterais internos, e somá-los, o resultado da soma, né, das medidas, né, dos ângulos 4 e 5 tem que resultar num ângulo de 180 graus. Logo, nós temos que ângulos colaterais internos serão suplementares. Ou seja, se eu somar os dois ângulos, né, o par de ângulos colaterais internos, nós vamos ter como resultado 180 graus. Ou seja, esses dois ângulos são suplementares. Será que o mesmo acontece com os ângulos colaterais externos? Então vamos observar. Se, por exemplo, pegarmos o ângulo 1, o seu correspondente é o ângulo 5. Bom, temos que o ângulo 5, por ser correspondente do ângulo 1, é igual ao ângulo 1. Mas 5 e 8, né, estão sobre uma reta e são suplementares, né, formam um ângulo de 180 graus. Se eu somar a medida do ângulo 5 com a medida do ângulo 8, eu tenho 180 graus. Mas como 5 é igual a 1, se eu somar 1 com o 8, né, que são os ângulos colaterais externos, também, né, temos que ter como resultado um ângulo de 180 graus. O mesmo, né, raciocínio pode ser utilizado para analisar 2 e 7. Então, assim, concluímos que ângulos colaterais externos obtidos, né, de duas paralelas cortadas por uma transversal também são suplementares. Bom, assim nós temos, né, por fim, a seguinte propriedade. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos colaterais internos suplementares e ângulos colaterais externos
suplementares. Ou seja, né, se eu pegar o ângulo 4 e somar com o ângulo 5, que são um par de ângulos colaterais internos, nós temos 180 graus. Da mesma maneira, se fizermos o ângulo 3 mais o ângulo 6, teremos 180 graus. Se fizermos o ângulo 1 mais o ângulo 8, teremos 180 graus. E por fim, se fizermos o ângulo 2 mais o ângulo 7, teremos também 180 graus. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós apresentamos as propriedades e características existentes entre os ângulos formados pela reta transversal a duas retas paralelas. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo aqui apresentado, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos encontramos nos próximos vídeos com mais conteúdos de matemática para o 8º ano. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Fui!